no começo do ano, ele sofreu um acidente, se não me engano, foi em Nazareth. Eu não vou lembrar agora. Em 2003 sofreu um acidente grande, foi Gateway. Ele ficou de fora da corrida anterior a Indianápolis. Indianápolis foi a volta dele, ele ainda estava sentindo dor, estava com proteção nas costas, inclusive, e ele estava com o chassi de Fosse, enquanto o Hélio estava com o chassi da Lara. Se não, isso foi ao contrário, eles não estavam com o mesmo chassi. E o Gil foi uma corrida dominada pelos brasileiros, o Tony Kanaan chegou em terceiro nessa corrida, e o Felipe Giafone também andou muito bem, e o Gil venceu os 500 metros de Indianápolis, mas o Gil, ele já tinha, na época, ele estava com 35 para 36 anos, e ele mesmo falava, dava para ver que ele não queria mais, depois de 2 pancadas, né, 2002, 2003, ele disse, não, isso aqui não dá para mim não, isso aqui não dá para mim. E em 2013 ele abandona a Indy, e abandona em grande estilo, né, fazendo a pole e vencendo a corrida do Texas, garantindo o vice-campeonato. O campeonato foi vencido pelo Scott Dixon, o primeiro campeonato dele. Mas naquela corrida foi até marcada de Texas Fort Worth, foi aquela corrida marcada por aquele acidente do Kenny Brack que acabou com a carreira dele, né? Que ele milagrosamente saiu vivo, né? Que ele bateu o recorde de força G quando ele bate no alambrado. Foram mais de 200 Gs, até hoje é o recorde de sobrevivência em termos de carga G. Mas é muito importante ressaltar que essa época a Indy, né, a RL Indy, era muito dura, né? Os acidentes eram muito fortes, os pilotos eles realmente se quebravam inteiro quando batiam nesses ovais. Era uma época um pouco mais selvagem, digamos assim, do automobilismo de monoposto americano, justamente numa época em que só tinha oval. Essa IRL Indy foi absorvendo aos poucos circuitos mistos e depois circuitos de rua, voltando mais ou menos ao que era a kart, né? Hoje a gente vê um campeonato que é muito mais parecido com a kart dos anos 90 do que era essa IRL do começo dos anos 2000, e de qualquer forma fez com que o Gil de Ferran, mesmo que tivesse tido 2 ótimos anos em 2002, 2003, não tivesse sido campeão, acabasse pendurando o capacete ao fim de 2003, né, lamentavelmente, fazendo com que a gente não tivesse mais anos, mais temporadas, a gente fosse privado do talento do Gil de Ferran nas pistas, mas